Não pode ter conflito entre Deus e Satanás. Eu falei, você tem razão. Num aspecto você tem razão, porque Deus é tão poderoso que se Deus lutasse com o diabo usando as forças de Deus, não teria luta. Teria massacre. Imagina o Mike Tyson. Eu e o Mike Tyson. Pronto. Eu vou piorar, você ainda é forte. Vou pegar assim, uma criancinha de 2 anos e o Mike Tyson. Não teria batalha. Vamos ver a luta hoje. Mike Tyson versus um menino de 2 anos. Não tem. Vai ter um massacre. Sim. Meus irmãos, esse vídeo está imperdível. Eu vou soltar aqui o vídeo para vocês assistirem, do pastor Rodrigo Silva falando ao Celso Portiolli das grandezas de Deus. Agora ele fala de uma maneira tão incrível, de uma maneira tão linda, de uma maneira tão gloriosa, que chega, prende a nossa atenção. Nós não temos noção do quão grande Deus é. Nós não faz ideia do quão poderoso Deus é. Ele vai falar de uma forma simples, mas de uma forma tão profunda que o Celso Portiolli chega a se arrepiar. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero que vocês tenham uma noção. Embora a Bíblia diga, mas como ele é um professor, ele tem muito mais entendimento do que eu, do que nós. Vamos aprender um pouco com esse homem. Vamos se humilhar diante de Deus, aprendendo com esse professor. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e vai ser edificado. Meu irmão, fica até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, curte, comenta, compartilha. Eu quero reagir a algumas falas dele, aquilo que foi interessante, eu quero compartilhar, eu quero também sentir aqui essa grandeza e essa presença de Deus através do ensinamento do professor. Vamos lá assistir em nome de Jesus. Em primeiro lugar, porque o Deus que apresenta na Bíblia, ele é inominável, indescritível, inimaginável. E eu vou sair da Bíblia para entrar na filosofia. Então, para começar a dizer quem é Deus para mim, deixe-me dizer o que ele não é. O Santo Tomás de Aquino dizia que Deus é tão grandioso, que a teologia só fala do que ele não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Está lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Isso é verdade. Imagine que o universo ele tem um diâmetro. Eu esqueci quantos milhões de anos-luz que é o tamanho do universo. Mas o universo ele tem limites. É finito, ele então. É finito. Finito, ok. Finito. Uhum. Deus está... Incrível, né? O universo ele parece ser ilimitado, mas ele tem limites. Do universo. Uau! Então não existe nenhum espaço que caiba Deus. Deus não duela com sua vontade. Deus Glória tem a um Deus. tempo próprio dele, que não é necessariamente o tempo humano. No tempo de Deus. Ele não teve princípio nem terá fim. Deus não sabe, Deus não aprende nada. Deus sabe tudo. Eita, Deus não aprende nada, ele sabe tudo. Isso é incrível, isso é tremendo demais. Deus não raciocina, Deus sabe. Raciocinar e chegar a uma conclusão. Deus em si mesmo se basta. Glória a Deus. Não existe nada na natureza que se compare a ele. Por isso que a Bíblia fala, vocês não vão fazer imagem de mim. Não vão fazer imagem, porque vocês não sabem como eu sou grande demais. Só que esse Deus que é tão grandioso, tão inimaginável, tão tudo para ter produzido o universo, ele precisa ser conhecido. Aí tem um paradoxo. Jesus falou, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas se Deus é incognoscível, como é que eu posso conhecê-lo? Pior, eu preciso conhecê-lo para ser salvo. Você mesmo perguntou qual a imagem que você tem dele. Como eu posso ter a imagem de alguém que é indescritível, que está acima de tudo, que não tem nada na natureza que eu possa pegar por parâmetro? Aí a Bíblia mostra um movimento desse Deus que é lindo. Lutero fazia uma diferença entre, em latim ele escrevia, o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é Deus na sua essência. Ninguém se assemelha a ele. Ninguém pode imaginá-lo. Ele não tem falta de nada. O Deus revelatus é aquele Deus que ele se diminui para ficar no meu nível, de modo que, mantendo a serenidade e a grandeza de um Deus, o caráter de um Deus, ele fica pequeno bastante para que eu possa abraçá-lo. Jesus. Jesus é a expressa imagem do nosso Deus Criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. É glorioso demais. Isso é muito glorioso e muito grandioso para a mente humana tentar compreender. Mas, embora eu não consiga compreender tudo o que Deus é, eu apenas creio.
Isso para mim já é suficiente. Glória a Deus por isso. Esse é o movimento da revelação. E o Lutero, já que eu citei, ele continua dizendo que os homens... O Calvino também falou um pouco sobre isso nas institutas da teologia cristã. Que os homens usam uma máscara para esconder o rosto. Deus é o único que coloca uma máscara para revelar o rosto. Que coisa incrível isso aqui que ele falou. Interessante. A máscara que oculta o rosto humano, sim, revela o rosto de Deus. E essa máscara foi uma diminuição que Deus fez de si mesmo para que nós pudéssemos entendê-lo. Aí agora eu já saio da teologia judaica para entrar na teologia cristã. E como foi esse movimento? Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu ali a sua epístola aos Colossenses, ele fala: tenham em vocês o mesmo, aos Filipenses, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, existindo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e vindo viver no nosso meio. Isso é fantástico. Essa palavra esvaziou em grego é kenosis. É como se você literalmente pega essa garrafa e você joga água aqui, olha. Não sei se a câmera está pegando, ó. Tá pegando. É isso aqui, ó. E diz que ele se esvaziou da sua divindade. Ficou oco. Foi a expressão que Paulo usou. E ele foi... E aí vem o complemento com o apóstolo João. Esse verbo, ele se encarnou vivendo em nosso meio. Então Jesus se tornou Deus em forma humana. E o Celso se arrepia todinho. É porque é uma verdade tão gloriosa que o professor Rodrigo Silva está falando, que nem palavra o Celso tem. Ele está o tempo todo grilado nele. Ele não tem nem o que dizer, né? Tamanho conhecimento que esse professor tem, claro, estudou muito, né? Mas é tão gostoso, né, quando a gente escuta alguém que tem conteúdo, que prega bem, que sabe, que é aprofundado. A gente, as horas se passam, o tempo passa, a gente nem percebe. Pensa que não, já acabou. Porque é tão fantástico, é tão glorioso, né? E quando a gente percebe que um homem está cheio do Espírito, pregando as novidades, a gente quer que ele continue. Eu vou deixar o vídeo passar, eu queria apenas fazer esse comentário, porque eu acho isso muito interessante, essa forma como o Celso está reagindo aqui. Aliás, está sem reação, né? Diante do que o Rodrigo Silva está falando. O que ele pagou para se revelar foi se diminuir. Ele não perdeu as características de Deus. Deixou de usar. É como se de repente eu tivesse agora um Porsche do mais caro que você pode imaginar. E um belo dia você me vê andando a pé com a Laura na rua. Isso nunca vai acontecer. Mas só imagina, se de imaginar se trata. E você fala assim: ó, Rodrigo, cadê o seu Porsche? Aquele carrão que você passava na rua. Todo mundo... Pois é, Celso, o negócio é o seguinte: a minha esposa adquiriu uma fobia de carro. Ela não pode andar em carro. Então eu amo tanto a minha esposa que o único jeito que eu tenho de caminhar com ela, sem ela passar mal, é andando a pé. Mas e cadê aquele carrão seu? Não, tá lá, tá guardado na garagem, ele ainda é meu. Mas você tem que andar de carro. Falou: não, peraí. Se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho carro, o carro é que é meu dono, não eu que sou dono dele. Se eu sou dono bastante para usá-lo ou não usá-lo. E sou dono bastante para, por amor à Laura, eu deixar o conforto de um automóvel e andar a pé no sol quente. É interessante essa analogia que ele fez com relação a Deus deixar sua grandeza no céu, se esvaziou de si para ser como um servo, como um de nós. Ele não deixou de ser Deus, apenas ele fez isso aqui que ele disse nessa parábolazinha aqui. Essa analogia que eu estou falando é o que Deus fez. Então, Jesus se esvaziou. Não perdeu. Deixou na garagem. Deixou na garagem. E ele veio fazer a missão dele aqui. Revelar o Pai. Revelar o Pai. E foi tentado. Como nós, a nossa semelhança. E quando ele foi tentado, ele estava... Como ser esvaziado. Esvaziado. Tanto é que Jesus nunca usou o poder dele que ele podia. Uma vez eu estou escrevendo um livro. Falando em livro, temos que mostrar seus livros aqui. E esse outro eu vou mandar quando ficar pronto também, sobre Maria Madalena. Tá. E ali na correção, uma das editoras questionou uma coisa, falou: Rodrigo, mas é tão estranho falar que tem um conflito cósmico do bem e do mal. Não pode ter conflito entre Deus e Satanás. Eu falei: você tem razão.
num aspecto você tem razão, porque Deus é tão poderoso que se Deus lutasse com o diabo usando as forças de Deus, não teria luta, teria massacre. Imagina o Mike Tyson. Eu e o Mike Tyson, pronto. Eu vou piorar, você ainda é forte. Vou pegar assim uma criancinha de 2 anos e o Mike Tyson. Eita, glória a Deus. Se Deus fosse lutar com o diabo, Deus usando o seu poder, não teria luta, teria um massacre. Que verdade, porque tem gente que pensa aí, meu Deus do céu, Deus não tá me vendo, o diabo tá se levantando, eu vou perder não sei o que, achando que Deus tá enfraquecido ou fraco, não vai conseguir vencer o diabo. Mas Deus é poderoso demais. Eita, coisa incrível isso aqui que ele falou. Não teria batalha. Vamos ver a luta hoje. Mike Tyson versus um menino de 2 anos. Não tem. Vai ter um massacre. Sim. A menos que o Mike Tyson se torne um menino de 2 anos. Porque Deus não luta com o diabo usando a força dele. Ele usa o caráter dele. Porque se ele usasse a força, não teria conflito. É isso que eu quero dizer. Muita gente vai se chocar eu falando, não, mas eu sempre pensava que é o poder de Deus que vence o diabo. Sim, é o poder de Deus. Mas já parou para pensar que se Deus usasse o poder dele, a luta nem começaria? Se Deus usasse o poder dele contra o diabo, a luta nem começaria. Não, e outra coisa, se usasse o poder, como que a gente enfrentaria o dito cujo? O dito cujo. Exatamente. Então o que Deus faz? Deus vence ao diabo, em primeiro lugar, com o seu caráter. Meus irmãos, que ensinamento, que gostoso, que coisa boa eu ouvi a palavra de Deus por um homem estudado, um homem de Deus. Mas ele é da 7º dia. E daí, meu irmão? Porque tem gente que mistura as coisas, já vem logo misturando denominação. Não, meus irmãos, olha a verdade, olha a palavra de Deus na boca dele. Essas questões de igreja, questão de 7º dia, não interessa. Nesse sentido que eu estou falando aqui do ensinamento. Se você concorda ou não, não sei, mas eu sei que ele falou a verdade. Ele falou, é um homem instruído, é um homem de Deus. Eu não estou aqui para julgar ele. Eu não estou aqui para julgar o caráter dele. Eu não quero julgar a igreja dele. Não quero fazer isso. Eu quero ouvir a palavra de Deus através da boca dele. Eu quero ouvir o conhecimento que ele tem, que eu não tenho. Ele tem um conhecimento que eu não tenho. Ele tem algo de Deus que eu não tenho. Posso alcançar, posso ter um dia eu posso chegar até o conhecimento que ele tem. Sim, claro. Mas hoje eu não tenho. E o que é que eu faço? Hoje eu me curvo, sento, me calo apenas para aprender com ele. A gente tem que ter essa humildade para aprender uns com os outros. Eu não sou o suficiente, ninguém é suficiente para pensar, eu não preciso aprender com ninguém, eu já tenho minha Bíblia, vou ler sozinho, vou aprender sozinho. Isso é ignorância, isso é arrogância, isso é estupidez. A gente tem que ser humilde para aprender uns com os outros, ajudar uns aos outros, orar um pelos outros. Nós, como servos de Deus, temos que ser exemplo de humildade. E não tem coisa mais humilde do que se calar para aprender com uma pessoa que sabe mais do que você, uma pessoa que foi aonde você não foi, que viu algo que você não viu. Então, meus irmãos, com isso eu quero dizer o seguinte: é glorioso demais. Eu não acompanho muita coisa do pastor Rodrigo Silva, mas o pouco que eu acompanho eu percebo, ele é um homem de Deus. E que nós venhamos cada dia mais aprender da palavra de Deus, que nós venhamos buscar a palavra de Deus, que nós venhamos se basear por ela unicamente e vamos ser cada dia mais abençoados. Se você gostou desse vídeo, meu irmão, curte, comente e compartilha. Se não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aqui o conteúdo é bíblico. Aqui o conteúdo é palavra de Deus para a nossa edificação. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.